Hiper, o candidato a deputado estadual Stener Sorato da Silva, que lança sua campanha oficialmente hoje, a partir das 19h22, no 1º de maio, e também o coronel Armando, deputado federal, candidato à reeleição pelo PL. Vamos começar pela hierarquia, Soratinho, com todo respeito à sua pessoa. Boa tarde, coronel Armando. Eu estava falando pro pessoal aqui de jornalismo, que bom que o senhor descobriu o endereço aqui da Hiper, porque quando o senhor vem para cá, o senhor só dá entrevista pro Milton Alves pro Dura? Boa tarde. Boa tarde, Nilton. Isso é sinal que você está com saudade de mim. Pois mas estava mesmo. Eu gosto de bater o papo com o senhor. Eu fico feliz com isso e fora a brincadeira, é uma satisfação retornar a você num outro veículo de comunicação que eu não conhecia. A primeira oportunidade que eu tenho de vir aqui à Hiper, e voltarei com mais frequência, desde que haja espaço para eu poder falar o convite. Mas eu me sinto intimado aí e agradeço a você essa oportunidade de estar aqui presente no dia de hoje. Mas era para intimar mesmo, é para vir mais aqui na Hiper. O espaço está sempre aberto. Imagina, amigo do homem, amigo de farda, né? E Soratinho, ansioso para hoje pro lançamento da campanha? Bastante ansioso, Niltinho. Dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Hiper. Eu venho aqui pegar uma carona na entrevista do Coronel Veio de rebote, Armando, tá malandro, né? De bicão, porque hoje então é a arrancada do Sorato e desde já agradeço a presença do Coronel Armando nesse evento que a gente vai fazer, importantíssimo. Jorginho Melo, vice-governadora Marilisa e tantas outras figuras que vão estar lá para esse momento tão importante. A eleição ela tem 2 momentos, a arrancada e depois o encerramento. E agora a gente arranca para chegar lá, recuperar a nossa vaga na Assembleia. Tubarão precisa, são 81 mil eleitores e nós precisamos. E o Coronel Armando, né, é nosso parceiro, vem aí mais uma vez a Tubarão, né, é um importante parceiro, trazendo recursos e trazendo ações. Não vou roubar a fala dele, né, mas são mais de 26 milhões aportados na região da Murel, mais de 7 milhões só em Tubarão, e ações como a vinda da Esquadrilha da Fumaça, como o avião que ornamenta a nossa Praça do Avião, como transformar a infantaria, né, o nosso quartel aqui de infantaria em engenharia, que melhora não só o salário das pessoas que ali trabalham, mas também a qualidade da qualificação da mão de obra para a nossa região. Então, não poderia deixar de estar aqui e pedir para o coronel vir na nossa arrancada da campanha. E graças ao coronel Armando, eu dei meu primeiro beijo na boca. Você não sabia dessa? Não. É porque ele, quando era o comandante aqui, ele que fazia aquelas festas de junina do Exército. Ele que fazia a festa junina. Começou com que eram ele. fantásticas, dava uma galera ferrada. Milhares de pessoas. E eu deixei de ser boca virgem graças ao coronel Armando, BV, por conta de perdeu uma o BV. festa. Coronel, eu já vou começar com uma pergunta que pode ser até mais apimentada, mas no seu caso eu acho que não vai ser. Hoje, inclusive, começa em Tubarão, as entidades lançam uma campanha chamada Voto pela Murel. Sim. O senhor considera aí o candidato de fora mais tubaronense do hall de candidatos para a eleição desse ano? Olha, Nilton, eu vejo o seguinte, eu servi aqui por 4 anos, sou cidadão honorário de Tubarão, você foi na festa junina, que eu acho que talvez seja a marca, não só você beijou na boca, mas muitos outros devem ter também, não dentro do quartel ali. No quartel tem certas coisas que são proibidas. Mas a gente deixou assim uma raiz aqui dentro do Tubarão. Eu me formei em Direito aqui na Unisul. Meu primeiro filho nasceu aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. A gente teve... minha esposa foi professora da Unisul de Psicologia. Tenho grandes amigos na cidade, como o Léo Goulart, que me acompanha, que era secretário de Obras, prefeito Irmoto, prefeito de Sorato. A gente teve uma relação muito gratificante com a cidade. Eu só saí de Tubarão porque a carreira militar não permitia que eu permanecesse aqui. Eu saí daqui major, fui a coronel, e eu teria que fazer outros cursos e dar continuidade à minha carreira. Saí. Mas sempre Tubarão permaneceu com o nosso carinho com a cidade de Tubarão. Eu, apesar de não morar aqui, fui homenageado, cidadão tubaronense. Tubarão foi a segunda cidade do estado que eu mais mandei recursos. A primeira foi Joinville, onde eu moro hoje. A segunda foi Tubarão. Isso mostra que eu tenho um carinho pela cidade. E eu acho que as pessoas têm que reconhecer isso. Independente de... Eu sou um deputado federal do estado. É muito diferente você ser um
deputado estadual que atua mais numa região, ou um vereador. A gente tem que trabalhar pelos 295 municípios do estado, olhar todas as regiões, mas não pode esquecer aquilo onde você tem mais raízes. Eu acho que eu tenho raízes em Tubarão. Assim, eu até brinco aqui, eu só beijei na boca a minha mulher aqui, não tenho outra raiz, mas eu tenho raízes aqui em Tubarão que a gente brinca assim, e gosto muito da cidade. Como eu disse, a Escola da Fumaça era um compromisso meu, o prefeito tinha me pedido, Coronel, vamos fazer 150 anos, tem como trazer a Escola da Fumaça, ele tinha me pedido o avião, a gente conseguiu, a Força Aérea só mandou 2 aviões, um para o Nordeste e o outro para Tubarão. De todos esses 3 anos e meio do governo Bolsonaro, só 2 cidades tiveram. A Esquadrilha da Fumaça, quando ela retomou, a primeira semana foi em São Paulo, a segunda foi aqui em Joinville, em Florianópolis, em Blumenau, e depois em Tubarão, e depois em Balneário Camboriú. Houve participação direta minha na vinda deles. Não, eu procurei, não porque eu sou militar, mas porque eu queria dar um brilho. Eu assisti a Esquadrilha da Fumaça quando era criança. A gente não esquece, tem certas coisas que a gente não esquece. E a Esquadrilha da Fumaça é marcante, mesmo para as pessoas adultas. A gente vê a perícia dos pilotos, você vê um avião que faz parte do sonho de todo mundo. Então a gente fica feliz em estar ali. Eu acho natural também a campanha, porque tem muita gente que... Mas em Joinville tem algo parecido? As entidades estão se... Eu acho que todas as cidades pensam nisso. Mas é preciso conhecer as pessoas. Todas elas pensam nisso. Isso é natural. Mas eu acho que cabe ao eleitor escolher as pessoas que ele vai lá. Como uma entidade sempre representa uma região, representa um município. Então eu acho válido, eu não tenho nenhum tipo de reclamação disso, porque eu me sinto baronense e toda vez que lança uma campanha ou vem, eu faço questão de estar presente aqui em Tubarão, dando apoio e me coloco à disposição para representar as pautas de Tubarão. Eu mesmo não estando aqui, eu trabalhei na preservação de uma solução para o carvão, ali no final da termoelétrica Jorge Lacerda. Eu sou um dos deputados que estava trabalhando para que a gente encontrasse uma solução para a venda da empresa, da termoelétrica. Então, essa pauta é uma pauta que eu participei e ajudei junto com outros. Não trabalhei sozinho, mas outros trabalharam, eu estava ajudando. As pautas de Tubarão a gente tem também acompanhado, eu apoio a prefeitura, até porque a gente que é cidadão tem que apoiar a cidade onde você mora e apoiar o prefeito. É ele que, se você der condições, ele vai fazer o nosso município melhorar. Então eu vejo isso, acho natural essa campanha, mas eu não sei como o pessoal vai me ver. Eu acho que ao longo dessa campanha o pessoal vai me conhecer um pouco mais. E aí, como a gente disse, uma campanha você tem que conhecer os candidatos, conhecer, comparar, confiar e votar. Então eu estou me apresentando aqui a Tubarão, onde uma cidade onde já estive várias vezes e até te acompanho também. Então assim, para se fazer justiça aqui também, né, e a gente gosta de fazer, até porque às vezes tem muita gente que joga números ao vento, né? Mandei tanto, né? O Coronel Armando enviou aqui um material de campanha, foram quase 3.950.000 para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2.350.000 para a Prefeitura, 250.000 para o Instituto Federal, 120.000 para o 5º Batalhão da Polícia Militar, 300.000 para o Corpo de Bombeiros, 425.000 para a 3ª Companhia do 63º Batalhão de Infantaria. E esse material aqui tem todos além de Tubarão, tem todos os outros benefícios, municípios agraciados. Coronel Armando, o senhor é uma das pessoas aí mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro, o senhor teve antes da política, o senhor teve uma relação com ele, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, porém, ao contrário do Bolsonaro, o senhor entrou na política, o senhor é novato na política, primeiro mandato, né? O Bolsonaro já está há cerca de 30 anos. O meu pai sempre fala, o seu Vavo, tá lhe ouvindo aqui, amigo do Léo, disse que a política é a arte de engolir sapo, sempre fala isso. O senhor teve que engolir muito sapo durante esse período, mais 3 anos no Congresso, para conseguir tirar do papel pautas importantes que eram de interesse do governo federal?
Olha, no Congresso você tem que conversar com gente de todos os lados. Nós temos 30 partidos, 7 são de esquerda, os outros têm de centro-esquerda, e de direita nós não tínhamos nenhum partido efetivamente, PP, PL e o PSL, Patriota, mas assim, há necessidade de uma composição. Então nessa composição, muitas vezes você vai chegar a um consenso, na verdade não é uma imposição, é um consenso. Então a gente conversa, eu converso com a esquerda, converso com o centro, converso com a direita, converso com o Novo, que é um partido diferente, com ideias diferentes, e tem uma relação muito boa com todo mundo. Eventualmente, você vai ouvir uma opinião da qual você discorda e não vale a pena você entrar no conflito. E se eu engolir sapo não entrar numa discussão, eu faço isso às vezes. Eu só acho que as batalhas que a gente entra são aquelas que vale a pena a gente lutar. Tem hora que é um assunto que não tem relevância, que não vale a pena a gente estar discutindo esse assunto. Mas na maioria das vezes, sim, a gente conversa, há discordância, tem hora que a gente tem que bater na mesa, ser mais firme, tem hora que você vai ouvir, tudo é questão de argumento. Eu acho que você não tem que vencer pelo tamanho ou aumentando o tom de voz, e sim pela argumentação que você tem. Tá, então, opa, desculpa, perdão. Não, então pode dessa forma que eu trabalho lá. Perdão em lhe interromper. O Dura tá aqui, tá me chamando de invejoso. O que é isso, Dura? que vocabulário chulo. Tá aqui se esperneando nas redes sociais. Tá chamando aqui, invejoso. De Volsorato lá ele não foi. Tá me chamando de trombadinha. Nossa, mãe, que homem. Esse fofoqueiro político, eu vou te falar uma coisa. Um abraço aqui pro Van Gonçalves. Boca aberta, um mito da comunicação. Um dia que a petralhada vai chorar, tá dizendo aqui o Dura também. Marcelo das Neves tá desejando uma boa tarde para todo mundo. Fábio Lemos da mesma forma. Coronel Armando, o senhor fez parte da composição que acabou culminando a candidatura do Jorginho Melo. O senhor não acha que deveria haver uma unidade para um palanque bolsonarista aqui no estado? Eu acho que sim. O ideal é que a gente tivesse somente um candidato de direita ou um candidato bolsonarista. E o Jorginho foi o que se apresentou primeiro. O Jorginho vem se apresentando como um candidato Bolsonaro desde o ano passado, meados do ano passado, se apresentou primeiro. E depois, assim, a gente já sabia que o governador ia à reeleição, o MDB teria candidato próprio, não tem candidato. Jean Loureiro, quando em abril, 31 de março, o pessoal deixou as prefeituras, Santo Antídio, como Jean Loureiro, deixaram a prefeitura, nitidamente disseram que iam concorrer, mas é um direito de cada um. Então você não pode, nesse primeiro momento, tolher que algumas pessoas querem. E por último, se apresentou o senador Espirino de Amin, que representa o PP, que é um candidato forte, sempre tem uma história, já foi 2 vezes governador do nosso estado, é senador, tem história na política, assim como o Jorginho Melo tem história na política. Como é um primeiro turno, ainda nós estamos marchando separado, mas eu acredito que se houver um segundo turno na eleição de presidente e eleição de governador, vai haver uma união entre o PL com o PP. Nós vamos buscar apoio, isso é natural, seja nós ou eles, nós vamos buscar apoio. No primeiro turno, então, tem. O ideal, realmente, que a gente já tivesse composto uma candidatura única. Isso, na verdade, quando tem muita candidatura, acaba fortalecendo a esquerda, que se une desde o início e parte com uma base firme já, que às vezes não sobe, mas tem uma base que pode levar a esquerda a um segundo turno. Tá certo, Coronel Armando, um cidadão tubaronense, diz aqui o material dele de campanhas. Coronel Armando, e esse seu segundo mandato, caso o senhor consiga uma reeleição, né? O que vai mudar? O que o senhor acha que muda? O senhor ganha experiência? O senhor acha que o foco do seu trabalho deve ser outro? Olha, Nilton, sempre a gente tem que pensar em melhorar. Eu acho que aquela pessoa que acha que já chegou num ponto, ela não vai mais melhorar, ela começa a piorar. Então eu penso em melhorar. Eu hoje tenho alguma experiência mais na política. Eu entrei vindo do meio militar, mas com participação na vida privada como diretor de empresa de segurança.
dando aulas também, a gente já tem um conhecimento e uma forma de agir. Quando você chega no Congresso, e eu falo do trabalho do Congresso, você vê que há uma diferença entre o trabalho na iniciativa privada e no meio militar. Tanto a iniciativa privada como o meio militar, a gente quer concluir as missões. Você tem pressa em atingir os seus objetivos. Já na política, o tempo da política é diferente. O tempo da política é o tempo que vai atender o interesse pessoal de um político. Então, nem sempre a gente consegue fazer a coisa com a velocidade que deseja. Então, é complicado isso, né? Chato. É muito diferente do tempo do empresário. O empresário quer produzir e vender. O militar quer cumprir a missão. A política não. A política só atinge o seu tempo a hora que o interesse do político é atendido, seja recebendo um cargo, recebendo uma emenda ou recebendo alguma situação. Então, a gente lá não trabalha, quer dizer, a gente, eu estou falando de uma maneira geral, o coletivo não é a prioridade que deveria ser. O coletivo tem que ser sempre a prioridade. A prioridade começa invertida. A gente pensa no interesse individual, muita gente individual, em vez do coletivo. Depois você pensa no interesse ideológico, antes de pensar no interesse do partido. Porque o cara muda de partido, mas não muda de ideologia. Então, muita gente se transfere, mas leva a sua ideologia. Então, o individual, o ideológico, depois o partido e, por último, o coletivo. Quando a gente deveria agir de forma diferente. Isso a gente convive lá em Brasília. Eu não vou mudar essa minha forma, porque o meu interesse é continuar cumprindo a missão. Óbvio que a experiência, ela permite você, sendo mais conhecido, você ter outras oportunidades dentro do Congresso, ser mais acionado para relatar projetos, para negociar determinadas situações. Eu tive a felicidade, no primeiro mandato, de ser vice-líder do governo na Câmara, onde eu interagi com todos os partidos. Tive a oportunidade de ser hoje um dos vice-líderes do PL, o meu partido estruturado. Então, eu acredito que a gente quer dar continuidade ao mandato e também apresentar novos projetos de lei. O pessoal não tem que ver o parlamentar somente como emendas ou fiscalizando o executivo. O que nós podemos apresentar de novo para melhorar a condição da nossa população? Essa é mais ou menos a minha meta. E, claro, continuar com as minhas bandeiras, defendendo o nosso Brasil, a soberania nacional. Eu atuo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, buscando exatamente soberania. Atuo na Comissão de Segurança Pública, é uma das minhas prioridades, fortalecer a segurança pública. Atuar na parte da saúde, a gente tem vários projetos de lei para a saúde. Telemedicina, um projeto que eu participei desde o início, sugestão da minha mulher. Prorrogação das receitas médicas. Durante a pandemia, a gente viu que não havia necessidade de a cada mês você fazer uma nova receita, estímulo à doação de órgãos e tantos outros da área de saúde que a gente fez. Então eu tenho 37 projetos apresentados e mais de 50 que eu assinei em conjunto. Então a gente tem assim um trabalho que eu pretendo continuar executando, claro que aprimorando e contando com sugestões que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Ah, tá certo. 12:42, vamos ao último break comercial. O Nonô tá dizendo aqui, o Cláudio Honor Francisco, aqui é o Nonô, ex-sargento Cláudio Honor, grande abraço a você, ao comandante Coronel Armando, estamos juntos, pessoal todo interagindo conosco. A gente vai chamar um break para não atrasar, daqui a pouquinho a gente encaminha a entrevista com o Coronel Armando pro final. Compartilhando conteúdo. Hora Hiper. Na Hiper, 12:42. Malhas Ferju, 40 anos, preço de atacarejo. Tênis Beira-Rio Conforto, R$ 69,90. Camisetas cores fortes Ferju, R$ 14,90. Camiseta Fatal Surf, R$ 34,90. Parcele suas compras em até 10 vezes no cartão com preço de à vista. Na BR-101, Trevo Norte de Imbituba. Abre de domingo a domingo, das 8 da manhã às 9 da noite. Acesse o site ferju.com.br. No
No Queires é a parcelinha que cabe no seu bolso. Smart TV 43 polegadas ou lava-roupas Consul 12 quilos, só R$ 1.999 à vista cada, ou a parcelinha de R$ 155 mensais. No carnê ou no conta, aqui é a parcelinha que cabe no seu bolso. Sofá retrátil e reclinável, o menor preço, R$ 2.499 à vista ou R$ 195 mensais. No Queires, a parcelinha que cabe no seu bolso. Hiper FM, imitando sempre. O pit stop que o seu automóvel precisa no lugar perfeito para ele. Universal Pneus, o melhor do universo automobilístico você encontra aqui. Balanceamento, geometria, montagem, troca de óleo, os mais variados serviços feitos por quem entende do assunto. A Universal Pneus é a maior revenda continental da região. É qualidade e eficiência garantida. Traga seu carro, caminhão ou caminhonete e experimente a nossa mão de obra especializada. Ligue 3628-4148 ou acesse www.universalpneus.com. Curiosidade ferroviária. Você sabia que o apito do trem é um item essencial de segurança usado em ferrovias do mundo todo? É isso mesmo, mas não é qualquer apito. É preciso seguir procedimentos nacionais e até mesmo alguns critérios internacionais. O uso está previsto no Regulamento Operacional Ferroviário, que define o tempo de duração em cada situação, assim como a quantidade de vezes para acionar durante o dia ou a noite. Ferrovia Teresa Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. Eu sou hiper. Dentro do transporte coletivo tem idosos, mulheres grávidas ou com crianças de colo em pé e gente fingindo que não tá vendo para não ceder o lugar. Para quem faz isso, cartão vermelho. E para quem age com mais gentileza, cartão verde. Queremos uma sociedade que valoriza o que é correto e combate o que é errado. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha Acaerte. Para aproveitar tudo o que o seu veículo proporciona com o máximo de performance e segurança, só com a gasolina Podium Petrobras, que você só encontra na rede de postos São Marcos de Gravatal. Sinta o desempenho da gasolina mais avançada do mundo. Rede de postos São Marcos, 30 anos compartilhando com você a paixão por dirigir. Unidades em Braço do Norte, São Lugero, Orleans, Tubarão e Gravatal. Em Gravatal, 24 horas. Sugestão? Mande o WhatsApp para 98818-2057. Hora Hiper. As informações da região sul. Atualize-se. Hora Hiper. Voltamos com a terceira edição do Jornal Hora Hiper, no oferecimento de Caoa Sherry, a marca mais tecnológica do Brasil, e Oral-D Odontologia Integrada, transformando sorrisos muito além dos dentes. Coronel Armando, o senhor é um dos homens, aí, como eu disse, mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem uma relação com ele muito antes de entrar na política, de entrar no jogo político. E eu queria saber se uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro também é a sua, que é em relação à atualização, modernização das urnas eletrônicas. Olha, Nilton, é sim uma preocupação do presidente, é uma preocupação minha e deveria ser de toda a população brasileira. Vamos voltar só para a eleição de 2018. Em 2018, o presidente teve no primeiro turno 49 milhões de votos, o Haddad teve 31, Ciro Gomes 14, Alckmin 5, o Amoedo 2, Marina Silva e Meirelles 1.400, 1.600 Cabo Daciolo, o Álvaro Dias teve uma quantidade quase 1 milhão, Boulos 600 mil. Quando parte no dia 7 de outubro, que o Bolsonaro teve 49 milhões, o Haddad 31, nós passamos para uma segunda fase, que é a fase final da eleição do segundo turno, onde são igualados, e quando vai chegar então 28 de outubro, o Bolsonaro passa dos 49 para 57,5. Ele sobe 8 milhões e meio de votos. E o Haddad passa de 31 para 47,5. Ele sobe 16 milhões e meio de votos. Então, no segundo turno, no momento que a população está mais atenta à eleição, o candidato da esquerda subiu, de cada 3 votos, 2 foram para a esquerda e 1 foi para o Bolsonaro. E aí eu pergunto, eu estou aqui numa rádio, qual a influência que uma rádio e uma televisão têm na campanha?
No primeiro turno, o Bolsonaro tinha 8 segundos de rádio e televisão. O programa dele era quase Meu Nome é Enéas. Então ele vinha na tela, aparecia e apontava: sigam-me as mídias sociais. Esse era o primeiro turno do Bolsonaro naqueles 8 segundos. Quando o Bolsonaro e o PT tinha 2,24, onde ele apresentava o seu programa de governo e escondia a corrupção. Quando você vai para o segundo turno, você iguala o tempo de rádio e televisão a partir do período. Todos os dois candidatos passam a ter 10 minutos de televisão. O Bolsonaro passou de 8 segundos para 10 minutos. Isso representa um aumento de 75 vezes o tempo de rádio e televisão do Bolsonaro. E o Haddad passa de 2,24 para 10 minutos, aumenta 4 vezes. Então, olha a diferença. Isso permite que eu não fale, siga a minha mídia social, permite que eu tenha uma nova arma. Eu vou ter 10 minutos à minha disposição para falar o que eu quero fazer. Então o Bolsonaro teve, nesses 10 minutos, tempo para falar da facada do Adélio, que comoveu o Brasil. Ele teve tempo para falar da corrupção do PT, que desgraçou o Brasil. E teve tempo para apresentar um plano de governo que ia fazer o Brasil mudar. Então ele passou a ter uma arma aí eu quero dizer para você, se alguém está me ouvindo ou não, que as pessoas começavam a ouvir 10 minutos 2 vezes por dia. E a esquerda passou de 2,24 para 10 para apresentar o seu plano de governo e esconder coisas que aconteceram. Então isso, mesmo com esse aumento dessa nova arma, o Bolsonaro cresce 1 voto e a esquerda cresce 2. Eu acho um pouco estranho isso. Eu não desconfio. Como é que eu poderia comprovar? Só tendo acesso a uma forma de conferir os votos que não fosse a mesma forma da primeira vez. Eu não tenho, vai fazer igual? Não, está registrado. Mas eu tenho como contar de outro jeito? Não tenho. Então, essa minha desconfiança permanece. Além disso, eu vou te entrar com outro dado. Nós recebemos esse ano o Elon Musk no Brasil. O que o Elon Musk está sendo tratado? Instalar a internet na Amazônia e no interior do Brasil, através do programa dele. Eu comandei no Nordeste, no interior do Ceará, uma cidade chamada Crateús, sob água em 51 municípios, do Piauí e Ceará, mas essa cidade era uma cidade pobre. Nas cidades mais carentes desse país, nós não temos internet pública em vários lugares, às vezes nem tem internet. Então as pessoas da classe A e B têm plano de internet, mas a maioria, nem todas, têm plano de internet. No interior do Nordeste e na Amazônia quase ninguém tem, porque é mais difícil ainda instalar a internet da Amazônia. Mas nesse segundo turno, essas pessoas também receberam informação sobre as eleições. Então, além de eu ter uma nova arma, eu cheguei em 2 regiões mais pobres do Brasil com o rádio e televisão, que hoje todo mundo tem. E ali, mesmo assim, no segundo turno, o PT faz 2 votos, o Bolsonaro faz 1. E foi essa onda que levou o Moisés ao governo do Estado. Será que o Brasil, nesse segundo turno, de cada 3 cidadãos, 2 votaram na esquerda e 1 na direita? Eu tenho minhas dúvidas considerando isso. Só que eu não posso conferir. O fato do Bolsonaro ter ganho as eleições no voto eletrônico, que é o discurso que a imprensa fala, está criticando, mas isso não é suficiente. Eu quero saber, todos os votos foram contados? A nossa dúvida é isso. Todos os votos foram contados? E se o Bolsonaro tivesse lá 70 milhões de votos e o PT só 30 e pouco, 35? Olha a força de um governo quando ele começa com mais apoio popular. Quem garante que tudo foi contado? Eu só posso acreditar no resultado que a gente recebe. Então, duvidar, questionar é natural da democracia. Mas hoje, se você questionar as urnas, você pode ter o seu mandato cassado. Você não tem direito da democracia de questionar. E eu sou um parlamentar, não posso falar. Então, quando o presidente fala, já existe por trás disso uma frase: o presidente ameaça a democracia, é antidemocrático. Por que a democracia não pode se aperfeiçoar? Por que a Alemanha, do voto eletrônico, ela voltou ao voto de papel? Porque não tinha transparência. A Alemanha fez isso, outros países acoplaram urnas no seu sistema, e o Brasil, quando o Barroso foi lá na Câmara dos Deputados, ele convenceu 11 partidos a mudarem os parlamentares e derrubou o voto. E depois ele ainda sai dizendo assim,
Eleição não se ganha, a gente toma. Quando que um juiz que vai apitar um jogo de futebol diga, olha, eu torço pro Flamengo, é jogo do Flamengo, você vai achar que o juiz vai ser isento? Então, há dúvidas e a gente só quer que haja transparência. Um outro fato que a gente tem que questionar. Quando eu fui diretor de empresa de segurança. Quando você protege um patrimônio, você protege 2 vezes o patrimônio. Do assalto, se chegar alguém armado aqui, vai nos assaltar, mas nós vamos chamar a polícia. Então, uma invasão de hacker vindo de fora é quando a gente divulgou. Invadiram o site do Pentágono, invadiram agora o Ministério da Saúde. Os dados vazaram, todo mundo sabe e anunciaram. Mas se ocorrer por trás isso, se houver pessoas dentro do sistema envolvidas, o supermercado perde de faturamento em torno de 6 a 7% do faturamento dele com furto. O furto pode ser de funcionário ou de cliente. Vamos dizer que o furto seja de um funcionário. Quem decide se vai denunciar o furto é o dono do estabelecimento. Muito dono do estabelecimento simplesmente manda o cara embora e não denuncia. Aí vamos voltar agora para aqueles que estão programando o sistema. Eu, para concorrer a deputado federal, eu tenho que apresentar certificado negativo da Justiça Federal, estadual, certificado com a Receita, a meu imposto de renda, eu sou esquadrinhado para dizer que eu sou ficha livre e posso concorrer. Quem garante que essas pessoas do TSE que estão programando passaram por uma investigação? E ali eu acrescento outro lado. Quando é que uma pessoa age que a gente não espera? Ele age por motivações. Eu tenho uma ideologia que eu quero atacar o Bolsonaro, o Adélio. Foi por ideologia? Eu tenho um problema de saúde na família. Tem gente que vende rim, que assalta porque tem um problema de família, um problema de saúde. Eu tenho um problema financeiro, jogos. Eu tenho problema com droga. O drogado vende. Eu tenho que ter essas pessoas que programam uma investigação dessas pessoas. Ninguém sabe se elas são investigadas ou não. Um jurado, os 11 jurados, eles são investigados separados. Quem garante que essas pessoas foram investigadas? Eu tenho que confiar no sistema TSE. Houve um hacker que entrou e o presidente denunciou, que ficou 9 meses circulando lá fora. Quando ele denunciou na live dele, só ali o TSE disse que aquilo era sigiloso. Então ele não denunciou. E a gente quer saber isso. O cara, não, mas... E quando foi ver, o log estava apagado. Eu vou aqui acreditar que só pelo que o cara disse que o sistema é inviolável, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, disseram, o Bolsonaro contratou o hacker da Rússia para entrar no nosso sistema. E a gente não questiona, a imprensa, infelizmente, não você, a grande imprensa não faz as perguntas, tem que fazer. Quem garante que os votos foram contados? Quem garante que essas pessoas são isentas? Vou te dar um exemplo que eu sei aqui em Santa Catarina. Tem um empresário de comunicações que recebeu lá na empresa dele, Luciano Hang. Esse empresário, eu já fui lá dar entrevista lá com ele. Aí ele comentou comigo, Coronel, aí eu comentei esse negócio do furto, que acontece que tem funcionário. Coronel, eu recebi Luciano Hang aqui. Eu ofereci um café para ele como eu ofereci para o senhor. O meu café, quando eu cheguei, não tinha leite. O café estava aguado. Tudo com uma apresentação horrorosa, horrível essa apresentação. Aí eu fui apurar. Poxa, moça, por que esse café está tão ruim? Eu sou do PT, eu sou filiado. Eu não gosto do Luciano Hang, ele é de direita, é bolsonarista, eu fiz um café ruim para ele. Te dou um exemplo de uma pessoa que dá essa resposta. Fez, não pode alguém dentro, se eu não investigar as pessoas, hoje nós temos que ver todo mundo. Fulano e tem que ser o contrário. Pode ir para o céu, a pessoa que está lá tem que ser quase um cara totalmente isento. E isso a gente não sabe, não tem essa transparência. Então, se a gente tivesse um voto auditável, de outra forma, nós estaríamos muito tranquilos. E a mensagem do presidente, a minha mensagem é 7 de setembro, venha para a rua. Nós vamos para a rua, sim, mas a nossa mensagem é vamos de verde e amarelo. Eu quero que o meu voto seja contado. Transparência das eleições. Quem mais quer transparência somos nós. E ninguém quer duvidar das urnas. Mas não duvidar exige que você possa confirmar.
E isso não acontece. É verdade. Eu sempre falo que quando não se tem transparência, abre-se margem para especulação. Então, esse processo da urna, qualquer um que trabalha, eu sou uma anta tecnológica, eu não entendo porcaria nenhuma, mas qualquer anta como eu sabe que todos os dispositivos tecnológicos, eles precisam de uma atualização. Quantas vezes tu precisa atualizar uma senha no banco? Quanto que os bancos gastam, né, para evitar ataques cibernéticos, né, em contas de clientes, em correntistas, etc. Só a urna, que parece que é inviolável, e é como o Coronel Armando diz, né, a gente precisa, né, ter, de fato, o VAR. Nós temos que ter esse VAR da eleição, porque é complicado, né? O que vai... Eu queria entender o seguinte, o que vai mudar para aqueles que são contra uma atualização? Só dar o direito é tudo certo, não tem por que desconfiar. Então tá, então faz. Nós só vamos confirmar que tá tudo certo. Pronto, né? É simples. Nós só vamos confirmar que tá tudo certo. Mas eles não querem tirar essa dúvida de quem desconfia, o que eu acho verdadeiro absurdo, né, em relação a tudo. E estão deixando de dar mais transparência ao jogo. 12h59, infelizmente não temos mais tempo, Coronel Armando. Agradeço a sua presença aqui no Jornal Hora Hiper, terceira edição. Fique à vontade aí, a sua assessoria tem o nosso contato. Quando o senhor estiver por Tubarão novamente, será uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio. E boa sorte nessa sua caminhada aí à reeleição como deputado federal. Eu agradeço você, Nilton. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Hiper. Peço que as pessoas me conheçam, me comparem e, se confiarem, votem em mim. Esse é um lado que eu queria falar. Sobre as urnas também, só para encerrar, o Bolsonaro chamou os embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. A imprensa caiu de pau, mas o Fachin chamou os embaixadores para confiarem e reconhecerem de imediato o resultado das urnas. Então vejam a diferença. Se o presidente não pode falar, o Fachin também não poderia, e pôde. Então eu agradeço a você, Nilton, agradeço a todos os ouvintes, estou à disposição e contamos com vocês. Eu posso falar meu número aqui? Claro, pode. Eu não sei se a legislação permite, mas se não puder, quem vai se ferrar é o senhor. Não, mas então, como nós somos candidatos e você me deu essa oportunidade, gostaria que vocês olhassem para o meu número. Eu sou 22, o partido do Jair Bolsonaro, partido do presidente, Jorginho Melo, Jorge Saif, Coronel Armando. Queria também puxar aqui para o Sorato, Estênio Sorato, 22.500. O meu número é 2262. Muito obrigado. Valeu! Aqui quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Coronel Armando, siga aí nas redes sociais, o Instagram é @dep.coronel.armando, Twitter é o cel_armando, Facebook coronel.armando e o canal no YouTube é Deputado Coronel Armando. Beleza? Tá certo, Coronel, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação e, quem sabe, aí, boa sorte nessa sua trajetória mais uma vez. Valeu, obrigado.